Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal desta sexta-feira. Sextou, né, gente? Sextou, final de semana chegando, né, gente? A gente está por aqui também chegando para trazer muita notícia, muita informação para você, abrindo aí esta sexta-feira de notícias no canal Cristiano Santos Radialista. Pois é, hoje é dia 20 de outubro de 2023. Estamos chegando aí já na reta decisiva, né, do mês. Reta decisiva, eu digo assim, acabando, né? Reta final do mês de outubro de 2023. Mais um mês que está chegando na sua reta final aí, né? A gente está por aqui então para trazer notícia de esporte, de futebol nesse nosso primeiro vídeo. É um dos vídeos aí que fecha, né, essa semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Por isso, já te peço aí que deixe o seu like, comente, tem um espacinho de comentários aqui para você deixar o seu comentário aí sobre os assuntos que trazemos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que vocês possam receber a notificação aí do YouTube, né? Te avisando que tem vídeo novo aqui no nosso canal. Belezinha? Joinha certinho? Então, beleza. Compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, dos seus grupos, das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente também, tá? Compartilhe aí com seus amigos, nos seus grupos, seus amigos, sua família, né? Os seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Dito isto, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, a gente traz já para você o final aí da 27ª rodada que aconteceu ontem, né? Três jogos que fecharam a 27ª rodada da Série A do Brasileirão. Rapaz, jogão no Maracanã, né? O finalista da Libertadores recebeu o Corinthians, jogo de 6 gols, emocionante até o fim. A gente traz já detalhes desse confronto. O Flamengo de Tite, agora de Tite, né? Voltou a vencer na competição e a gente traz também detalhes já para você que tá ligado com a gente. E o Peixe, Santos foi derrotado na Vila Belmiro pela equipe do Bragantino e volta para a zona do rebaixamento. Já a gente traz mais detalhes. Falaremos também do São Paulo. São Paulo tem o pior aproveitamento como visitante em sua história no Brasileirão. São Paulo está quase um ano sem vencer fora de casa. Seleção discute voltar a convocar Lucas Paquetá em meio à investigação na Inglaterra. Após adiamento, CBF define nova data para Sport e Chapecoense. E ainda, Comebol Libertadores, presidente da Comebol confirma a final da Libertadores no Maracanã. E CBF terá que resolver impasse com o Flamengo. E mais, vamos trazer mais para você que tá ligado com a gente, o Cruzeiro que perdeu para a equipe do Flamengo. Rapaz, o negócio lá tá pegando fogo, né? Ronaldo pede união e apoio da torcida do Cruzeiro para evitar rebaixamento. Abre aspas, momento delicado, fecha aspas. Essas informações e um pouco mais a partir de agora aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Eu já abri aqui o GE e tô vendo que lógico que o Corinthians ontem no primeiro tempo jogou muita bola contra o Fluminense, finalista da Libertadores da América. Jogou muita bola. Segundo tempo, o Corinthians não existiu. Mas no primeiro tempo realmente impôs uma marcação diferente, né? Para cima do time do Fluminense, marcando a saída de bola e complicou muito a equipe do Fluminense. Eu tô vendo aqui a fala do Fausto Vera. Fausto Vera, Vetimão melhor pós-luxa. Ele disse o seguinte, abre aspas, perdemos meses de trabalho, fecha aspas. Será que o Fausto Vera estava satisfeito com o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo? Pois é, parece que não, né, rapaz? Segura aí que a gente volta já.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer mais notícias, trazer mais informação para você que está ligado com a gente. Estou vendo aqui a notícia: Ancelotti evita falar da seleção brasileira, mas promete, será esclarecido em breve. Meu amigo, já falei aqui outras vezes, né? É incrível como a seleção brasileira está se humilhando, né? Para poder contar com o técnico Carlos Ancelotti ou Ancelotti. Meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? É difícil, né? Difícil. É sofrido ver uma situação dessa, né? São Paulo tem o pior aproveitamento como visitante em sua história no Brasileirão. Os 13 jogos sem vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro rendem ao São Paulo o pior aproveitamento fora de casa em sua história no torneio. A última vez que o tricolor tinha ficado mais jogos sem vencer longe do Morumbi desde o início do Brasileirão havia sido nas edições de 1980, 96 e 2017, quando passou, na verdade, os 8 jogos iniciais sem vitória. O levantamento foi feito pelo Anotações Tricolores. A derrota da última quarta-feira diante do Goiás foi a 7ª do São Paulo como visitante. O time soma apenas 6 pontos longe de casa, tendo assim 15% de aproveitamento. Apenas o América Mineiro, com 13% na verdade, de aproveitamento, é pior do que o tricolor paulista. Na era dos pontos corridos, o São Paulo jamais passou uma edição inteira sem vitória fora de casa. O time comandado por Dorival Júnior terá mais 6 oportunidades de evitar essa estatística. O próximo duelo como visitante será diante do Palmeiras na próxima quarta-feira às 20 horas no horário de Brasília. Depois, a sequência tem Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, Bahia e Atlético Mineiro. O São Paulo tenta melhorar no quesito para se livrar de vez do risco de rebaixamento. Com a derrota contra o Goiás, o time ficou a 5 pontos do Z4 e ligou um sinal de alerta. O tricolor soma 35 pontos e ocupa a 11ª colocação. Pois é, rapaz, o São Paulo, como é que pode, né? Como é que pode um time do tamanho do São Paulo? Claro que a gente sabe da dificuldade que é os jogos do Campeonato Brasileiro, porque hoje, assim, você vê, como eu disse aqui,
na terça-feira, quarta-feira na verdade, quando nós falamos aqui da volta do Campeonato Brasileiro, da Série A, né? Quando nós falamos aqui, eu falei, tem um jogo do Botafogo que é o líder, fazendo uma campanha espetacular no campeonato contra o Lanterna. Eu falei, gente, não se iludam, o jogo do Botafogo com a América Mineiro é dificílimo. Pode sair uma goleada para o Botafogo? Pode, mas é difícil acontecer, ainda mais nesse momento do campeonato. O América Mineiro tem pouquíssimas chances de ficar na Série A, então qualquer adversário que for enfrentar o América Mineiro nesse momento da competição vai ter dificuldade. Vai ganhar? Acredito que sim, né? Acredito que a maioria dos times que forem enfrentar o América Mineiro vai ganhar, mas vai ter que suar para ganhar do América Mineiro, porque eles estão jogando as últimas, né, chances cartadas para quem sabe ainda se livrar do rebaixamento, apesar de ser muito difícil, muito complicada a situação do América Mineiro. Então, assim, voltando ao São Paulo, o que é que eu quero dizer com isso? É difícil jogar o Campeonato Brasileiro, porque não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Agora, um time do tamanho do São Paulo ficar sem ganhar nem sequer uma partida fora de casa, não dá. É inaceitável, sinceramente. Seleção discute voltar a convocar Lucas Paquetá em meio à investigação na Inglaterra. A volta de Lucas Paquetá à seleção brasileira na próxima data FIFA em novembro é tema de discussão na CBF. Fernando Diniz gostaria de contar com o meia do West Ham, que ficou fora das duas primeiras convocações dele. Lucas Paquetá foi vetado na seleção desde que passou a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol, FA, por possíveis violações de apostas esportivas em agosto. Porém, o jogador segue em atividade pelo West Ham. Foi titular nas 8 rodadas do campeonato inglês, tendo 2 gols e 1 assistência neste início de temporada. Por ser um tema delicado, a decisão sobre convocar ou não Paquetá para enfrentar Colômbia e Argentina pelas eliminatórias passa não apenas pela comissão técnica da seleção, como também pelo comando da CBF. Fernando Diniz e o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, voltarão a tratar sobre o assunto até o fim da semana que vem, quando será fechada a próxima lista de convocados. Edinaldo não tem ingerência nas convocações de Diniz, mas este é um caso excepcional, tal qual o de Antony, que foi cortado no mês passado por estar sendo acusado de agredir a ex-namorada. Em meio à investigação policial que segue em curso, o atacante ficou afastado do Manchester United por 3 semanas e voltou na última partida, tendo disputado 27 minutos. A lesão de Neymar, que só voltará a jogar em 2024, torna Paquetá ainda mais importante para a seleção. Porém, esse assunto já era debatido antes mesmo do problema com o camisa 10. Após a última convocação, Diniz fez elogios ao meia. É um jogador que eu adoro. Os outros também o adoram como pessoa. Isso ele me transmite também quando assisto aos jogos dele desde o Flamengo, que é uma pessoa muito fácil de se tratar, disse o técnico. A gente espera que tudo corra bem com o Paquetá. A gente acredita também que é o momento para resolver. Para resolver, né? Espero que esteja perto do fim desse problema e possa em breve convocá-lo para ele poder ajudar a seleção brasileira, completou aí o técnico do Brasil. Vamos tentar entender então, para você que está aí de repente voando e não está entendendo nada, o que aconteceu com o Paquetá, Cristiano? Pois é, ainda não há previsão de um desfecho da investigação sobre Lucas Paquetá. Na última terça-feira, o GE mostrou que a Federação Inglesa solicitou novos documentos para anexar ao processo. As regras aí da entidade determinam que a cada prova incluída, a data limite das apurações se renove, adiando aí assim a definição se o caso será arquivado ou avança para o inquérito. Há 3 semanas, a FA pediu que o jogador entregasse seu telefone celular para averiguação. O brasileiro acatou, de pronto, em trâmite, acompanhado por seus advogados mediante assinatura de documentos
por ambas as partes, que esclarecem que não há provas anexadas que não sejam de conhecimento de todos. A medida, por sua vez, retarda a conclusão da investigação que estava prevista para o dia 11 de outubro, uma vez que o depoimento de Lucas Paquetá na sede da federação ocorreu no dia 11 de setembro. Advogados ingleses contratados pela empresa que gere a carreira do atleta acompanham de perto o desenrolar do episódio. Vamos então entender finalmente o caso aqui, para você que deve estar me perguntando isso aí, né? A investigação é baseada em um relatório apresentado à Federação Inglesa pelo Sports Radar, órgão, né, fiscalizador de ações suspeitas. Foi identificado um incomum volume de apostas casadas em 2 jogos realizados no mesmo dia, um no campeonato inglês, outro no campeonato espanhol. A aposta casada previa que Lucas Paquetá tomaria um cartão amarelo no jogo entre o West Ham e o Aston Villa pela Premier League. E também que Luiz Henrique seria advertido com amarelo na partida entre Real Madrid e, o Real Betis, seu time, e o Villarreal. Os 2 jogadores tomaram os cartões amarelos. As apostas foram feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no site de Betway, casa que patrocina o West Ham e não é uma das populares no Brasil, em contas vinculadas a pessoas próximas ao Paquetá e Luiz Henrique. Pois é, elas chamaram a atenção aí por ser um modelo incomum. A análise inicial mostrou que nesse dia várias contas novas foram criadas na Betway, com os usuários depositando o valor máximo permitido. Essas contas fizeram uma aposta casada para aumentar os ganhos. Os autores só receberiam dinheiro se Paquetá levasse cartão amarelo contra o Aston Villa e se o atacante Luiz Henrique, do Betis, recebesse o cartão contra o Villarreal no mesmo dia 12 de março. O jogo na Inglaterra terminou empatado em 1-1 e Paquetá levou o amarelo no segundo tempo. A partida do Campeonato Espanhol também acabou empatada por 1-1. Luiz Henrique entrou aos 12 minutos do segundo tempo e levou o cartão amarelo aos 43. É de praxe que as entidades monitorem as denúncias recebidas e tomem medidas de investigação ao término das temporadas. Não há, porém, sinalização da FA até o momento com provas que sejam diretamente ligadas a Paquetá, como interceptações telefônicas, documentos ou mesmo especificação dos aportes financeiros. Conduta que norteou, por exemplo, a Operação Penalidade Máxima deflagrada em 2023 no futebol brasileiro. A expectativa é de que o posicionamento da Federação Inglesa seja definitivo, uma vez que a CPI aí das manipulações, né, do futebol já foi dada como encerrada. Inicialmente, o jogador do West Ham prestaria esclarecimentos através de videoconferência, mas a resolução final da CPI invalidou, na verdade, aí o convite. Rapaz, essas casas de apostas, lógico que não todas, né? Mas, o cara ganha uma pila, cara. Sinceramente, Lucas Paquetá ganha um dinheiro, assim, altíssimo. Ele não ganha em real, não. Ele ganha em euro, que a moeda é, muito mais valorizada do que o real. O cara vai se envolver com isso? Não estou falando aqui que realmente isso é verdade, até porque as investigações continuam, né? Mas, cara, sinceramente, se ele fez isso, é muito burro, cara. É muito burro, porque o que Paquetá ganha no West Ham, poxa, cara, sinceramente, não tem sentido o cara fazer isso. Tem sentido. Tem sentido nenhum. Vamos falar de Comebol Libertadores, rapaz. Existia uma briga aí entre Flamengo, CBF e também a Comebol, né, rapaz? O Comebol até ameaçou a levar a final da Libertadores pro Morumbi, mas parece que as coisas se acalmaram e a CBF e a Comebol chegaram ao denominador comum
e a final da Libertadores vai ser mesmo no Maracanã. Presidente da Conmebol confirma a final da Libertadores no Maracanã e CBF terá que resolver impasse com o Flamengo após 2 horas de reunião com dirigentes de Fluminense, Boca Juniors, CBF, AFA e representantes do governo do estado do Rio de Janeiro. A Conmebol garantiu que a final da Copa Libertadores será no Maracanã. O jogo será no dia 4 de novembro, um sábado, às 17 horas, no horário de Brasília. Posteriormente, Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, confirmou a decisão. Abre aspas. Esta tarde, nos reunimos com os representantes dos clubes finalistas da Conmebol Libertadores 2023, Boca Juniors e Fluminense, e CBF, e alinhamos os detalhes deste grande festival esportivo que será vivenciado no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro, no lendário Estádio do Maracanã. Fecha aspas, escreveu. Na reunião, ficou definido que a CBF negociará com o Flamengo uma alternativa para a partida do time contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 28 de outubro. Pois é, o Flamengo faz questão de mandar esse jogo no Maracanã, o que contraria como é o Flamengo. Sinceramente, gente, deixa eu pontuar uma coisa aqui antes da gente continuar lendo, que isso me chateia muito. Se o Flamengo tivesse na final da Libertadores, que isso é dor de ó, cotovelo do Flamengo. O Flamengo está querendo tumultuar. Dor de cotovelo porque ele não teve competência para chegar na final da Libertadores, cara. Isso é dor de cotovelo. Se o Flamengo tivesse na final da Libertadores e o Fluminense quisesse jogar lá dia 28 agora, o Flamengo permitiria? Cara, não tem... Gente, sinceramente, o Flamengo pensa que ele é o dono do planeta, né? Os dirigentes do Flamengo, seu Landim, o planeta não é seu não, é de todos nós. E assim, antes de começar a competição, já sabíamos que a final desse ano ia ser no Maracanã. Não é o Fluminense e o Boca que tem que se programar, não. Quem tem que se programar é quem ficou de fora. Se vire. Ah, mas o Flamengo não tem estádio. Problema dele. Não tem estádio porque é incompetente. Tem dinheiro e não faz um plano. Você não vê ninguém falando assim, o Flamengo está fazendo um plano de construir um estádio. O Flamengo tem que tomar vergonha na cara. O Flamengo tem que tomar vergonha na cara. Não tem dinheiro. Não tem muito dinheiro. Os torcedores, a direção não fala, nós arrecadamos não sei quanto na Copa do Brasil, não sei quanto no campeonato do ano passado, ganhamos muito dinheiro, sim, tá, e é verdade, o Flamengo fatura muito mesmo, então façam um plano para ter o estádio de vocês, porque o Maracanã, se o Olaria quiser jogar lá, joga, se o Volta Redonda quiser jogar lá, joga, se o Ameriquinha quiser jogar lá, joga. O Maracanã é dos times do Rio. Só que nesse momento tá entregue a Conmebol, porque foi decidido que a final da Libertadores desse ano seria no Maracanã, antes da competição começar. O Flamengo foi incompetente, não passou pelo Olímpia e consequentemente não chegou na final. E tá com dorzinha de cotovelo e querendo tumultuar. Vai jogar em Volta Redonda. Se o Volta Redonda permitir, lógico, né? Vai jogar em Volta Redonda, joga em Brasília, joga em qualquer lugar. Agora, me admira muito a CBF, o governo do Rio de Janeiro também, sabe? Dois patetas. Deve estar recebendo, né? Deve estar recebendo um negocinho. Fala a verdade. Pra deixar o Flamengo tumultuar assim, o Flamengo não é dono de nada. Se bobear, o Flamengo não manda nem no CT dele. Se for investigar mesmo, o Flamengo nem pagou o CT dele ainda. Se for investigar direitinho. Né? Porque a grande mídia não fala. A grande mídia não fala não, porque é o Flamengo. Se é o Flamengo. Se é outro time do Rio de Janeiro aí, meu amigo que estivesse fazendo isso, não, porque o Vasco foi acusado de destruir o Maracanã. Aí a Conmebol fechou o Maracanã para fazer as reformas lá, né? Colocar sua marca, etc e tal, para a final da Libertadores.
saíram fotos do Maracanã, o Maracanã todo destruído. Aí o torcedor do Flamengo, direção do Flamengo, fala que o Flamengo gastou não sei quantos milhões para reformar o Maracanã. Gastou? E por que o Maracanã tá daquele jeito, todo arrebentado? Tem que parar com isso, gente. Esse governador do Rio de Janeiro também, pare de governar com o coração. Pare de governar com o coração. A gente sabe que o senhor é flamenguista. A gente sabe. Mas o senhor governa para um estado que tem botafoguense, tem torcedor do América, tem torcedor do Botafogo, do Vasco, do Volta Redonda. Não tem só torcedor do Flamengo, não. Quem elegeu o senhor aí para ser governador do Rio de Janeiro não foi só torcedor do Flamengo, não. Foi torcedor do Vasco, do Botafogo, do Fluminense também, no qual o senhor deve respeito a esse povo. Pare com isso. Puxação de saco do caramba. Cara, é inacreditável isso. Se o Flamengo tivesse na final da Libertadores, o Fluminense pensasse em jogar lá há 6 dias da final, 6, 7 dias da final. Ave Maria, rapaz. Ave Maria. Era perigoso, era possível que até o governador expulsasse o Fluminense do estado do Rio de Janeiro. É muita babação de ovo, né, gente? Vamos falar o português claro? É muita babação de ovo no Flamengo, né? Essas coisas, sinceramente, irrita a gente. Tem estádios e mais estádios, Flamengo jogar, Flamengo não, bate o pé, quero jogar no Maracanã. Aí a Conmebol ameaçou até mudar de local, colocar a final da Libertadores no Morumbi, sendo que já estava marcada antes da competição começar, já é definido que a próxima Libertadores, vou dar um exemplo, a próxima Libertadores vai ser no Chile, a final. É só um exemplo, eu não sei ainda, não saiu ainda. Já sabia. Uma babação de ovo do caramba, gente. Enquanto esse governador fica babando o ovo aí do Flamengo, deveria fazer sabe o quê? Fazer a concessão do Maracanã. Que ele deu aí pro Flamengo e pro Fluminense de forma irregular. Flamengo e Fluminense hoje mandam no Maracanã de forma irregular. E todo mundo sabe disso. Aí a Globo não fala, a Record não fala, a Band não fala, não sei quem não fala, não sei quem não fala. Ninguém fala. Ninguém fala. Porque, como diz um amigo meu, é o mais querido, né, rapaz? É o mais querido, é o mais querido. Brincadeira isso, gente. Sinceramente. E eu não tô falando aqui só porque é o Flamengo, não. Se fosse o Vasco, estaria falando a mesma coisa. Fosse o Fluminense também. Fosse o Botafogo também, o Corinthians, o Palmeiras, quem quer que seja. Absurdo isso, querer tumultuar. Querer tumultuar. Para com isso, gente. Flamengo, ele acha que ele é o dono do Maracanã e não é. Parem com isso. Construa o seu estádio, faça a sua arena, e aí você vai falar orgulhosamente de nós, vamos jogar no nosso estádio. Pronto. Vocês estão passando vergonha. Querendo tomar... É a mesma coisa de eu invadir uma casa e falar que ela é minha. E bater o pé. Não, essa casa é minha. Já pensou um negócio desse, rapaz? O Flamengo fez questão de mandar esse jogo... O Flamengo faz questão... Presta atenção. O Flamengo faz questão de mandar esse jogo no Maracanã. O que contraria a Conmebol, que pretendia ter o estádio livre por 14 dias antes da final da Libertadores para preservar o gramado. É aquela coisa. O Vasco jogou esse ano lá, se eu não me engano, 2 jogos. E aí... A imprensa toda não, é porque a imprensa toda não, perdão. O Fluminense e o Flamengo não, porque o Vasco arrebentou com o gramado do Maracanã. Não pode o Vasco jogar lá, porque o Vasco quando joga acaba com Agora a Conmebol quer ficar 14 dias sem ter jogos lá, preservando o gramado para que no dia 4 de novembro, aconteça a final com um gramado em perfeita, né, condições de ter um bom futebol. E aí o Flamengo, não, vou tumultuar. Eu não cheguei na final, então vou tumultuar esse bagulho, velho. E tá tumultuando.
Nesta sexta-feira, mais conhecida como hoje, deve haver uma reunião entre Flamengo e CBF para definir a situação. Agora sim, eu tô torcendo para que... Mas já definiu o que vai ser mesmo, né? Mas eu tava torcendo sinceramente para que a Conmebol colocasse essa final pro Morumbi. Por quê, Cristiano? Porque aí a Conmebol ela já não gosta mesmo do futebol brasileiro. Isso é notório para todo mundo. A Conmebol já não gosta do futebol brasileiro. O Flamengo, se acontecer isso, você não sabe a punição que o Flamengo vai pegar. Você não sabe a punição que o Flamengo vai tomar por causa disso aí. Nesta sexta-feira, então, deve haver uma reunião entre Flamengo e CBF para definir a situação. Assim, a Conmebol vai ficar sabendo por quantos dias terá o Maracanã antes da final entre Fluminense e Boca Juniors. Na CBF, os dirigentes dizem que não trataram do imbróglio neste encontro desta quinta-feira no Paraguai. O que aconteceu apenas na quarta-feira. Inclusive, a CBF ainda não anunciou a tabela da rodada de Flamengo e Bragantino, na esperança de encontrar solução e retirar a partida do dia 28 de outubro, data nunca estabelecida pela entidade organizadora do futebol brasileiro. Na véspera aí da reunião, a CBF já havia deixado claro, por meio aí de uma nota oficial publicada em seu site, que defenderia na reunião com a Conmebol a posição de Flamengo de jogar no Maracanã dia 28. Em nota enviada ao GE, o Fluminense afirma que está em entendimentos com a CBF para que seja trocada a data do jogo entre Flamengo e Bragantino. O Fluminense diz ainda aguardar uma solução que preserve o gramado no Maracanã. O Fluminense está assim, ó, se tremendo de medo do Flamengo. Porque, na verdade, quem tem a concessão nesse momento irregular, é bom que se diga isso, mas tem, é o Flamengo. O Fluminense é a maionete. O Flamengo fala assim, vai para a direita, aí o Fluminense vai. Vai para a esquerda, o Fluminense vai. Isso é uma maionete na mão do Flamengo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Você acha mesmo? Vocês acham mesmo, com todo respeito ao torcedor do Fluminense e ao Fluminense, que o Fluminense consegue comandar o Maracanã sozinho? Tem grana? Mandem para isso? É lógico que não. É por isso que ele fica seguro ali, né? Segurando ali, que nem aquelas crianças saem na rua ali e ficam atrás da mãe. Pelo amor de Jesus Cristo, rapaz, sinceramente, peço até desculpa a você ter alterado aí, mas esse tipo de coisa me deixa irritado demais. Sabe? Irritado demais. Sinceramente. E pior a CBF, né, rapaz? Pior a CBF. A CBF permite esse tipo de coisa, rapaz. Sinceramente. Por que a CBF permite esse tipo de coisa? Né? O governador do Rio de Janeiro. Por que eu falo sempre do governador? Porque o estádio Maracanã é do estado. E ele é o governador. Não faz nada, gente. Ele não faz nada. Vamos saber, vamos de mais notícia aqui, gente. Vamos de mais notícias. Eu fiquei nervoso, menino. Fiquei nervoso. Falar do Cruzeiro, Ronaldo pede união e apoio da torcida do Cruzeiro para evitar rebaixamento. Abre aspas, momento delicado. Fecha aspas, após a derrota para o Flamengo, nesta quinta-feira no Mineirão, Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF do Cruzeiro, se manifestou na zona mista do Mineirão. O dirigente pediu união e principalmente apoio da torcida para evitar o rebaixamento à Série B do Brasileirão. O ex-jogador também fez críticas ao comportamento de parte da torcida, de parte dos veículos de comunicação e mostrou confiança numa reação da equipe. Pois é, a gente está vendo a dificuldade que estamos enfrentando, momento delicado, ninguém esperava por um momento tão difícil. Sabíamos que iríamos enfrentar oscilações, que seria muito difícil o momento pós-subida da Série A para a Série B, da Série B para a Série A, com um orçamento não tão competitivo com outras equipes, disse Ronaldo. E disse mais, serão 11 jogos, que serão 11 finais daqui para frente e que podemos alcançar nosso objetivo. Com a derrota, o Cruzeiro chegou ao quarto jogo
seguidos sem vitória no Brasileiro, 2 derrotas e 2 empates. A equipe está em 15º lugar com 31 pontos, a 1 da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, haverá o clássico com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Temos que sair dessa situação, nos unir cada vez mais. Entendo a insatisfação da torcida, já não entendo a revolta, hostilidade, a violência que o torcedor tem reagido. Ronaldo foi perguntado sobre a parcela de culpa da gestão sobre o momento esportivo do Cruzeiro, fora as críticas que realizou para os elementos externos aos quais citou. Eu não separaria nada disso que falei. Acho que tudo é um conjunto. Nada disso é definitivo. Então, vamos ver como termina, disse aí o Ronaldo. Ronaldo ainda falou que a gestão sabia que o Cruzeiro iria oscilar durante o Campeonato Brasileiro, mas que é preciso o apoio da torcida. Segundo ele, as manifestações contrárias têm afetado os atletas nesse momento. A gente sabia que iríamos oscilar. Nem fizemos festa quando começamos o campeonato muito bem, ao contrário de muitos meios de comunicação. A gente sempre teve os nossos pés no chão. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Estamos encontrando dificuldades e encontraremos ainda mais dificuldades se o torcedor não apoiar a gente. Pois é, tem afetado diretamente os nossos jogadores. Hoje, nós vimos erros de passe que realmente é inexplicável. Para mim, é essa pressão desproporcional que nossos torcedores estão recebendo. Nossos jogadores, na verdade, estão recebendo. Eu convido novamente aqui a nossa torcida, que se não for por mim, pela minha gestão, que faça pelo clube, pela história do clube, que apoie nossos jogadores do início ao fim, que dê coragem a eles, porque só assim vamos sair dessa situação. O Fenômeno esteve no Mineirão para acompanhar a partida contra o Flamengo. Durante a partida, a torcida já reagiu contra o time, principalmente após o segundo gol sofrido para o Flamengo. Pessoas próximas ao camarote de Ronaldo também protestaram em direção à cúpula cruzeirense. Temos que nos unir, chamar a torcida. A maneira que a torcida está se comportando não nos ajuda em nada. Aquela conexão torcedor e time que tínhamos ano passado, que também era um momento difícil, não tivemos em nenhum momento neste ano. Talvez por uma expectativa muito grande da torcida e da imprensa. A situação do Cruzeiro é complicada demais. Se o Cruzeiro voltou da Série A esse ano, né, gente? Pensou? O Cruzeiro cair de novo? Né? Pensou se o Cruzeiro cair de novo? Demais, né? Demais, gente. Sinceramente é demais. Mas vamos aguardar para ver. O que a gente sabe, o que a gente está percebendo, e é notório isso, é realmente o Cruzeiro começou a ter bem o campeonato, né? Começou bem o campeonato. Teve um momento do campeonato que o Cruzeiro estava ali nas primeiras colocações. Depois despencou, né? E assim, uma coisa é você aproximar da zona de rebaixamento no início do campeonato. Outra coisa é você aproximar da zona de rebaixamento ou entrar nela no final do campeonato. Aí é pesado. Aí é complicado, porque ele tá no final da temporada, né, gente? Onde o jogador tem que tirar ali as forças de onde às vezes nem tem direito. Então eu vejo a situação do Cruzeiro muito complicada. E na próxima rodada já pode entrar na zona do rebaixamento, porque pega o Cruzeiro, na verdade joga contra o Atlético Mineiro, clássico local, na nova arena do mesmo, né? Do Atlético. Uma derrota para o Atlético, que não seria nenhum absurdo, né? O Atlético vive um momento muito melhor. O Atlético, apesar de ter vindo antes dessa rodada de uma derrota para o Coritiba na sua MRV Arena, foi visitar o Palmeiras e ganhou de 2-0. Então vem com muita moral para esse confronto aí, né? Com muita animação, né, rapaz? Com os ânimos lá no alto. O Atlético que tá aí na briga por uma das vagas na Libertadores da América do ano que vem. Gente, segura aí que a gente volta já já falando de Série B do Campeonato Brasileiro e também da Série A do Brasileirão. Segura que eu volto já já.
Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista pra gente trazer mais notícia, trazer informação. Agora tem Brasileirão, né, rapaz? Começando pela Série B do Campeonato Brasileiro pra você que tá ligado aí com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo entre Sport e Chapecoense, né? Após adiamento, CBF define nova data para Sport e Chapecoense. Sport e Chapecoense tem nova data para acontecer. Próximo domingo, dia 22, às 18 horas, na Ilha do Retiro. O Departamento de Competições da CBF bateu o martelo ainda na noite de ontem, quinta-feira, sobre o adiamento do duelo que seria sexta-feira ontem, às 9h30 da noite. Causado aí em virtude, né, de problemas logísticos no voo do time catarinense, que sequer conseguiu sair de Chapecó por causa de instabilidades climáticas. Muita chuva por lá, né, rapaz? A Confederação divulgou uma nota confirmando a remarcação do confronto, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né, rapaz? É o Brasileirão da Série B, no qual a gente vai falar para você que está ligado e ligada com a gente. Tivemos a 33ª rodada sendo aberta no jogo entre Atlético Goianiense e ABC. O Atlético Goianiense venceu o Lanterna por 3-1. O Atlético Goianiense chegou a 59 pontos, está a 2 pontos do líder Vitória, que ainda joga na rodada. Tivemos também o Tombense, que recebeu o Vila Nova com chances ainda de conseguir uma das vagas para a Série A do ano que vem. Se vencesse esse confronto, estaria com 54 pontos, a 1 ponto da zona de classificação para a Série A do ano que vem, mas perdeu por 2-1 e se complicou aí na briga por uma das vagas na próxima Série A, ou seja, de 2024, né? Já a equipe da Tombense voltou a ter esperanças, né, rapaz, de se livrar do rebaixamento. Chegou a 31 pontos, ficou ali a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. 3 pontos da Ponte Preta, né, que é a 16ª colocada e primeira fora da zona do rebaixamento. Lógico que a Chapecoense ainda joga, que a Ponte Preta também ainda joga nessa rodada 33. Falando em rodada, a sequência da rodada, né, é a seguinte. A sequência da rodada é a seguinte. Hoje, mais conhecido como sexta-feira, às 19 horas, o Sampaio Correia, que está ali no meio da tabela, né, não vai cair, mas também não vai se classificar, recebe a equipe do Vitória
lá no estádio Castelão, às 19 horas, no horário de Brasília. Hoje também é dia de Mirassol e Guarani. O Mirassol tem 52 pontos, se vencer, chega a 55 pontos, pode alcançar ali a quarta colocação, dependendo aí de uma combinação de resultados, né? Pode sim, mas aí tem que torcer contra o Novo Horizontino, contra o Guarani. O Guarani, na verdade, o Guarani é o adversário, né? Então passaria o Guarani caso de vitória, aí teria que torcer contra o Novo Horizontino e contra a equipe do Juventude, para que assim o time do Mirassol pudesse entrar nessa rodada, nessa rodada aí no G4 do Campeonato Brasileiro e embolar ainda mais a briga aí por uma das vagas na próxima Série A do ano que vem. Já o Guarani se ganhar chega a 57 pontos e entra também na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Basta o Juventude ou o Sport não vencerem aí os seus confrontos, né? Um dos dois não vencer aí já é o bastante em caso de vitória do Guarani. No sábado, mais conhecido como amanhã, às 17 horas, teremos o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino brigando também por uma das vagas aí na Série A do ano que vem. Às 17 horas também do sábado, teremos o CRB recebendo o Criciúma. O Juventude recebe também no sábado, às 18 horas, o Londrina. Juventude é outro time também que briga por G4, está ali no G4 da competição. O Avaí recebe também às 18 horas, só que do domingo, a equipe do Ceará. O Avaí brigando ali naquela parte de baixo. Se o Avaí não vencer na rodada, a Chapecoense vencer e a Ponte Preta vencer, o Avaí termina a rodada 33 dentro da zona do rebaixamento. Então é um jogo importante para a equipe do Avaí. Importante também para o Ceará. O Ceará tem 43 pontos. É difícil, né? É difícil, eu diria até que impossível. Claro que no futebol não tem isso, né? Mas seria um milagre gigantesco o Ceará ainda conseguir uma vaga na Série A do ano que vem. Difícil. O Sport, então, com a Chapecoense, o jogo passou a ser no domingo às 18 horas e ataque na tabela, né? Na Ilha do Retiro. Jogo importante para o Sport, importante também para a Chapecoense, que vencendo ela pode sair da zona do rebaixamento. O Sport pode ali retomar a sua segunda colocação, né? Pode chegar a 59 pontos, a 16 vitórias e chegar também no saldo de gols é melhor que o Atlético Goianiense, né? Então ele ultrapassaria, ficaria com o mesmo número de pontos que o Atlético Goianiense, mas ultrapassaria o time goiano ali na questão de saldo de gols. A Ponte Preta na segunda-feira fecha a rodada 33 às 8 horas da noite contra a equipe do Ituano. É a situação da Série B do Brasileirão. O Vitória lidera com 61 pontos, joga contra o Sampaio Correia e se vencer esse jogo fica aí muito perto matematicamente da sua classificação para a Série A. O Atlético Goianiense já jogou, chegou a 59 pontos. O Sport ainda joga, tem 56, é o terceiro. Em quarto, Juventude com 55 pontos. Em quinto, Guarani babando ali atrás, na quinta colocação, tentando entrar no G4, 54 pontos. Com 53 pontos em sexto, o Novo Horizontino. Em sétimo, Mirassol com 52. Em oitavo, Criciúma 51. Em nono, Vila Nova também 51, mas já jogou. CRB tem 49, é o décimo colocado. 11º com 43 pontos, o Ceará. Botafogo de Ribeirão Preto é o 12º com 40. 13º, Sampaio Correia, 36 pontos. 14º, Ituano com 35, mesma pontuação que o 15º, Avaí. Na 16ª colocação, uma posição fora da zona do rebaixamento, a Ponte Preta com 34 pontos. 17º, Chapecoense, 33 pontos. 18º, Tombense, 31. 19º, Londrina, 25. Acho que Londrina e o ABC na lanterna com 20 pontos, já foi, né? A briga aí é duas vagas aí para ver quem vai ficar aí nessa zona de rebaixamento e completar os 4 times que caem para a Série C do ano que vem. Vamos falar de Série A do Brasileirão para você que está aí ligado e ligada com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos falar então de Série A do Brasileirão, né, rapaz? Os jogos que aconteceram ontem
E vamos falar de estatística aqui, e já já a gente fala dos jogos que fecharam aí a 27ª rodada e os jogos também do final de semana. Botafogo dispara para 90% de chances de título. Vasco tem 68% de possibilidades de ficar na Série A. Veio a segunda vitória seguida do líder Botafogo, desta vez diante do América Mineiro, e a desconfiança do período Bruno Lage se transformou em esperança sob o comando de Lúcio Flávio. As chances estavam em 62% após a 25ª rodada e subiram para 89,6%, 90%, né? Se arredondarmos aí para 2 dígitos. Após 2 triunfos em sequência aí, né, o Botafogo subiu aí a sua porcentagem, né? A sua possibilidade de títulos. A contagem regressiva para a taça está de volta e o próximo desafio será em casa contra o Atlético Paranaense, que vem de boa vitória atuando como visitante frente ao Grêmio. Os seus perseguidores Bragantino e Flamengo até tiveram bons resultados nesta rodada de meio de semana. No entanto, o bom momento do alvinegro carioca não deixa que as possibilidades dos rivais cresçam demais. O Massa Bruta caiu de 9,4% de chances de título para 7,2%, enquanto o Rubro Negro foi de 1,1% para 1,4%. Então, chances de títulos: Botafogo com 89,6%, Bragantino, que ganhou do Santos, 7,2%, Flamengo aumentou para 1,4%, e o Palmeiras, juntamente com o Atlético Paranaense, tem aí 0,6% de chance de título. Pois é, rapaz, e as chances de permanecer na Série A do ano que vem? Foi uma boa rodada para o Vasco, que deixou o Z4 do Brasileirão ao derrotar o Fortaleza e aumentou suas chances de permanência na Série A de 54% para 68,3%. Fôlego importante para a equipe cruzmaltina, que terá o clássico contra o Flamengo no próximo domingo para consolidar sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, após uma amarga derrota na Vila Belmiro para o Bragantino, o Santos estava com 70,5% de possibilidades de ficar na elite e caiu para 61,3%, mas segue dependendo de suas forças para sair da difícil situação em que se encontra. Se em casa foi mal, a recuperação precisa começar contra um rival direto na briga contra o rebaixamento. O Peixe vai ao Beira-Rio, né, visitar aí o Internacional, que tem 81,9% de chances de permanência e 2 pontos a mais que a equipe santista. Então, chances de permanecer na Série A do ano que vem: 79,9% Corinthians, 77,5% Bahia, 73,9% Cruzeiro. O Vasco é o quarto nesse quesito, com 68,3% de chance de permanência. O Santos tem 61,3%. O Goiás, que venceu o São Paulo, tem 59,0%. O América com 1,9% de chance e o Coritiba com 1,5% de chance de permanecer na Série A. A situação do Coritiba e do América Mineiro é desesperadora. Acho que pouco provável que seja revertida essa situação aí. Acho difícil mesmo. Falar então da 27ª rodada, que tivemos o Grêmio perdendo para o Atlético Paranaense por 2-1. Tivemos o Coritiba perdendo em casa por 3-0 para o Cuiabá. O líder Botafogo bateu o América Mineiro fora de casa por 2-1. O Vasco ganhou do Fortaleza em São Januário por 1-0. O Goiás 2-0 para cima do São Paulo. O Bahia venceu o Internacional por 1-0. Esses jogos, todos eles na quarta-feira. Ontem foi dia de Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Bragantino, Fluminense e Corinthians. Entre Palmeiras e Atlético Mineiro, o Atlético surpreendeu o Palmeiras, aproveitou o momento ruim do Verdão e venceu por 2-0 jogando em pleno Allianz Parque.
gols aí de Hulk e de Paulinho, né, rapaz? Que dupla de ataque, né? Hulk e Paulinho. Esse ataque do Galo tá fazendo a diferença mesmo, né? O Galo, com isso, o Galo tá ali na perseguição do G4, né? O Galo já é o 7º colocado, rapaz. Tá a... quantos pontos? Tá a 1 ponto do G4, né? Quem te viu, quem te vê, Atlético. Meu amigo, de muito criticado aí em alguns momentos do campeonato, pra briga aí direta na vaga, por uma das vagas, né, na Libertadores do ano que vem. Já o Palmeiras já era título, né? Palmeiras já era título. Tem que se concentrar em uma das vagas aí para Libertadores da América do ano que vem. O Cruzeiro recebeu o Flamengo com a estreia aí, Flamengo com a estreia do técnico Tite. O Flamengo melhorou, rapaz. Pelo menos defensivamente a organização do Flamengo foi outra, né? Foi nítido isso. Evidentemente que foi, não estou falando aqui porque o Flamengo venceu, mas realmente o Flamengo jogou melhor. 2-0 o Flamengo para cima aí do Cruzeiro. Cruzeiro que perigou, né, rapaz? Perigou, ligou o alerta lá no Cruzeiro. O torcedor tá injuriado com o Ronaldo, como já contei para vocês. O Santos recebeu o Bragantino. O Santos precisava de apenas um empate para sair da zona do rebaixamento e jogar o Vasco. Mas o Santos... Gente, eu entendo o momento do Santos. Você vem de 3 vitórias seguidas, jogando em casa, lotado. Mas jogar como o Santos jogou para cima do Bragantino, desesperadamente daquele jeito como o Santos foi... É suicídio, sabe? E não tomou mais, porque o Santos tem um goleiro chamado João Paulo. O Santos tem um goleiro chamado João Paulo que é assim, monstro. João Paulo faz uma defesa espetacular, depois ele caído, ele levanta o pé e defende um chute do Sacha, né? Que fez 2 gols. Sacha que é ex-Santos. Fez 2 gols. Até comentei aqui ontem, será que vai ter gol do ex? Incrível como isso acontece, né, gente? O cara deixa o clube, vai para outro clube, enfrenta o clube que ele estava e acaba fazendo gol contra esse clube. Sempre acontece isso. Então o Bragantino venceu por 3-1 e o Santos voltou para a zona do rebaixamento. Tem a mesma pontuação ali que o Vasco, que está fora da zona do rebaixamento, mas o saldo de gol do Santos é pior do que o do Vasco. O saldo do Santos é menos 15. Do Vasco é menos 10. Por isso, né? Por isso, o Vasco está fora da zona de rebaixamento. Ambos têm 8 vitórias na competição. O número de vitórias é o primeiro critério aí de desempate. O Bragantino permanece na 2ª colocação e mais. O Bragantino chegou a 49 pontos e abriu ali do Grêmio e do Palmeiras 5 pontos. Rapaz, que campanha do Bragantino, né? Tivemos no Maracanã um encontro entre Fluminense, finalista da Libertadores, e o Corinthians. O Corinthians beirando a zona do rebaixamento. Começou aí essa rodada, na verdade, começou esse jogo, né? 1 ponto da zona do rebaixamento. O Corinthians fez 1-0 e tomou um empate, depois fez 2-1, fez 3-1. O Corinthians jogando muito bem no primeiro tempo. Nem parecia aquele Corinthians, né? Do Luxemburgo. Muito bem, mas chegou o segundo tempo, meu amigo. No segundo tempo, o Corinthians saiu vencendo o primeiro tempo 3-1. No segundo tempo, o Corinthians falou assim: eu vou segurar o placar, rapaz. Vou ficar aqui atrás. O Fluminense vai fazer gol de mim, não. O Fluminense fez mudanças, colocou áreas e rodou essa bola, rodou. Fez o segundo e conseguiu fazer o terceiro. Não fez o quarto porque, lembra que eu disse do Santos? Santos tem um goleiraço, um monstro no gol. É a mesma coisa o Corinthians. O Corinthians não tivesse um goleiro como o Cássio, meu amigo, certamente o Corinthians estaria numa situação muito delicada nesse Campeonato Brasileiro. Então, os dois times empataram em 3-3. Resultado ruim para as duas equipes. Para o Fluminense, que não se aproximou ali do G4, né? O Fluminense está nesse momento na 9ª colocação com 42 pontos. Lógico que está a 2 pontos ali do G4, né? Está perto ainda, não está longe, mas poderia com a vitória estar dentro da zona de classificação da Libertadores do ano que vem. Já o Corinthians ficou a 2 pontos da zona do rebaixamento. Para a sorte do Corinthians, pelo menos teoricamente, o Corinthians na próxima rodada pega o lanterna da competição na sua Neoquímica Arena, ou seja, na sua casa. Podemos chamar isso de sorte? Vamos ver quando a bola rolar, né? Porque o América Mineiro, como eu disse aqui para vocês,
é um time que vai dar trabalho para todo mundo. Vai dar trabalho para todo mundo. Já caiu para mim, já caiu para a segunda divisão, mas vai jogar com tudo aí, né? Até quando não tiver, até que tiver chance. Quando a matemática permitiu, o time do América vai tentar aprontar aí, vai tentar conquistar pontos, mesmo a situação muito complicada, muito difícil. 28ª rodada da competição do Brasileirão da Série A começa amanhã, às 18h30. Teremos um encontro de tricolores. O São Paulo, que está a 5 pontos só da zona de rebaixamento, vai receber a equipe do Grêmio. O Grêmio que vem de derrota em casa para a equipe do Atlético Paranaense. O São Paulo, idem, né? Vem de derrota para a equipe do Goiás, só que fora de casa. O São Paulo precisa vencer esse jogo, porque se o São Paulo não vencer e os times ali, Santos, Goiás ou Vasco vencer, São Paulo pode ficar aí a 3 ou 2 pontos da zona do rebaixamento. Então, jogo importantíssimo aqui para as duas equipes. Também no sábado, às 18h30, teremos o encontro de tricolores, né? O Bahia volta a jogar na sua Arena Fonte Nova. No meio de semana venceu o Internacional por 1-0. Precisa continuar essa pegada, né, rapaz? O Fortaleza vai ficar aí há uma semana, né? Há uma semana de disputar a final da Conmebol Sul-Americana, né? E a pergunta é o seguinte: será que o Fortaleza vai com força máxima para esse jogo? Eu acredito que não. Acho que o Fortaleza vai dar uma segurada aí em alguns jogadores, eu acho, né? Mas vamos esperar para ver o que acontece. O que não pode acontecer no caso do Bahia é perder em casa aí para o Fortaleza, porque o Bahia nesse momento não pode nem pensar em perder jogo. Se ele perder na próxima rodada, ele pode voltar para a zona do rebaixamento. Já o Fortaleza, se vencer o confronto, chega a 45 pontos e pode até assumir ali a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, encontro de tricolores, tricolor baiano contra o tricolor cearense, sábado, amanhã às 18h30. Sábado também é dia de Cuiabá e Goiás, 18h30 também, né? Horário de Brasília, os 3 jogos aí. O Cuiabá recebe a equipe do Goiás, o Cuiabá que vem de vitória sobre o Coritiba, lá no Couto Pereira, em Curitiba. Já o Goiás bateu o São Paulo na última rodada e vai visitar o Cuiabá aí com muita moral, né, rapaz? O Cuiabá precisa pontuar ali, porque o Cuiabá vencendo, ele chega a 39 pontos e ele fica precisando de 6 pontos, ou seja, 2 vitórias para se livrar matematicamente de qualquer chance de rebaixamento. Já o Goiás precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Ele vencendo, ele pode chegar... Você vê, né? O Goiás está na 18ª colocação, mas se o Goiás vencer, ele chega a 33 pontos e ele pode parar na 12ª colocação. Que campeonato louco, rapaz! Que campeonato maluco é esse, né? Pois é, então no sábado às 18h30 o Cuiabá recebe o Goiás. Fechando os jogos do sábado no Newton Santos, mas conhecido também como Engenhão, né? O Botafogo, líder do campeonato, recebe o Atlético Paranaense. Jogo duro, jogo difícil para a equipe do Botafogo, que tenta aí ficar cada rodada que passa, né, mais próximo do título do campeonato. Esse jogo duríssimo, jogo difícil. Botafogo vem de vitória sobre o América Mineiro e o Atlético Paranaense também vem de vitória, só que fora de casa, contra o Grêmio por 2-1. A bola rola às 9 horas da noite, fechando os jogos do sabadão. No domingo, no Maracanã, teremos às 16 horas Flamengo e Vasco. O Flamengo voltou a vencer, assumiu a 3ª colocação com 47 pontos. Claro que matematicamente ainda tem chance de título, então precisa da vitória para permanecer na zona de classificação direta para a Libertadores da América do ano que vem e também, quem sabe, aí diminuir para 8 pontos a diferença para o líder Botafogo. Já o Vasco também precisa da vitória, porque ele está ali a uma posição fora da zona do rebaixamento. Se perder esse confronto e Santos, Goiás vencerem aí os seus jogos, o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Aliás, o Vasco já vai saber, né? Já vai entrar em campo às 16 horas no domingo, já sabendo o que aconteceu aí no jogo entre Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Goiás. Ou seja, se o Goiás ganhar do Cuiabá, o Vasco já volta para a zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro tem um clássico contra o Cruzeiro também no domingo às 16 horas. O Galo
pode entrar pela primeira vez na competição, pela primeira vez na competição no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro tenta evitar a entrada aí na zona de rebaixamento. Que jogo vai ser esse, meu amigo? Que jogo vai ser esse? Um clássico que cada um briga por seu objetivo. O Galo por G4 e o Cruzeiro para não entrar no Z4. Que é isso, rapaz? No domingo também às 18 horas é dia de Internacional e Santos. Os dois brigam aí pelo rebaixamento. O Inter tem apenas 32 pontos e o Santos tem 30 pontos. Ou seja, se o Santos vencer, o Santos ultrapassa o próprio Inter na tabela de classificação do Brasileirão. Pois é, que jogo, hein, rapaz? Que jogo no Beira-Rio. Vai ser muito bom esse jogo aí, hein? Vai ser bom demais. Para quem não é torcedor de Santos e de Internacional, vai ser bom assistir esse duelo. Agora, que jogo assistir aqui, ó? Temos às 16 horas do domingo, Flamengo e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Internacional e Santos. Às 16 horas, 3 jogaços. Meu amigo, às 18h30 do domingo teremos o Corinthians recebendo o América Mineiro na sua Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer o América Mineiro, né? O Corinthians precisa vencer esse confronto com o América Mineiro para não terminar a rodada na zona de rebaixamento. Por isso que eu disse aqui que a sorte do Corinthians, se a gente pode chamar assim, que vai pegar o América Mineiro em casa. O América Mineiro, pior time da competição, né? Pior time da competição. Então, assim, se o Corinthians não ganhar do América Mineiro jogando em casa, aí o Corinthians realmente merece cair para a segunda divisão. Cá para nós, você que torce pro Corinthians, né? Não dá para negociar, né, pontos aí nesse jogo. O Corinthians tem que ganhar. Tem que ganhar, né? Independentemente do placar, viu, gente? 1-0, 2-1, ganhar. O Corinthians tem que ganhar esse jogo aí. Se não ganhar, vai se complicar mais ainda no campeonato, mais do que já está, né? No Campeonato Brasileiro. O América Mineiro vai jogar suas últimas cartadas. Tem 18 pontos. Está ali a 12 pontos do Vasco, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. E a 12 do Goiás e também do Santos, já dentro da zona do rebaixamento. Então ele tem que ganhar, ganhar e ganhar. Tem esse jogo difícil contra a equipe do Corinthians. A bola rola às 18h30 do domingo. Na Bia Bichedi, também no domingo às 18h30, tem Bragantino e Fluminense. O Bragantino, evidentemente, numa campanha assim espetacular no Campeonato Brasileiro, né? A gente tá vendo aí como que o Bragantino tá bem no campeonato, né? Pois é, o Bragantino vem de vitória de 3-1 sobre o Santos na Vila Belmiro. O Fluminense vem de um empate em 3-3 com o Corinthians no Maracanã. Fechando a rodada, o Coritiba recebe a equipe do Palmeiras. O Coxa, que ainda sonha ali com a saída, né, da zona do rebaixamento, tem 10 pontos de diferença do 16º colocado Vasco. Precisa desesperadamente vencer. O Palmeiras precisa vencer também, porque pela primeira vez no campeonato, o Palmeiras está fora da zona de classificação para Libertadores, classificação direta, né? Na fase de grupos da Libertadores da América. O Palmeiras caiu para a quinta colocação depois dos jogos aí da 27ª rodada. O Palmeiras precisa vencer para voltar para o G4. Vai ser um jogo interessante demais. O Palmeiras não pode nem pensar em perder esse confronto aí, porque senão se distancia do objetivo nesse momento, que é disputar aí uma vaga na Libertadores. Porque título ficou difícil. Botafogo abriu 14 pontos de Grêmio e Palmeiras nesse momento. É a rodada 28 do Brasileirão, que vai acontecer amanhã, mais conhecido como sábado, e também depois de amanhã, mais conhecido como domingo. Classificação do Brasileirão: Botafogo lidera com 58 pontos, em segundo Bragantino 49, em terceiro Flamengo 47, em quarto Grêmio 44 pontos, em quinto o Palmeiras também com 44 pontos, mas o Palmeiras em quinto e o Atlético Paranaense em sexto, ambos aí com 44 pontos também. Só que Palmeiras e Atlético Paranaense têm uma vitória a menos que o Grêmio. Por isso, o Grêmio é o quarto colocado. Em sétimo, o Atlético Mineiro, 43 pontos. Em oitavo, Fortaleza, 42. Em nono, o Fluminense, também 42 pontos. Em décimo, Cuiabá, 36 pontos. 11º, São Paulo, 35 pontos. 12º, Internacional. Daí para baixo, não coloco o São Paulo ainda nessa briga, né? São 5 pontos. Mas daí para baixo, todo mundo
todo mundo está naquela loucura de não, né, de correr do rebaixamento. 12º Internacional 32 pontos, 13º Corinthians também com 32 pontos. 14º Bahia 31 pontos, 15º Cruzeiro também com 31 pontos. O 16º, uma posição fora da zona do rebaixamento, é o Vasco com 30 pontos. Também com 30 pontos, só que dentro da zona de rebaixamento, o Santos é o 17º, 18º Goiás com 30 pontos também. Na 19ª colocação, Coritiba 20 pontos. Na 20ª colocação, América Mineiro com 18 pontos até aqui. Gente, chegou um momento no campeonato que o Corinthians estava 12 ou 15 pontos a mais à frente do Vasco. Agora dá uma olhada na tabela aqui, o Corinthians tem 7 vitórias e o Vasco tem 8. O Vasco já passou o Corinthians em número de vitórias. Meu amigo, que campeonato de recuperação o Vasco está fazendo, né? Jesus Cristo, rapaz, que campeonato de recuperação aí o Vasco está fazendo. Já o Cruzeiro e o Corinthians vêm numa queda muito grande aí. Repito, o Corinthians dá sorte, a sorte do Corinthians é que ele vai pegar o América Mineiro em casa. Se o Corinthians tem um confronto aqui, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Botafogo, eu não sei não se ele não entraria na zona de rebaixamento, né? Pois é, acho que nessa rodada o Corinthians vai abrir pontos aí da zona do rebaixamento, porque o Santos tem um jogo difícil, o Vasco também, o Goiás também tem um jogo difícil, fora de casa contra o Cuiabá, e ele tem um jogo, teoricamente, mais fácil, dentro da sua casa, na Neoquímica Arena. É isso, né, gente? É isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro vídeo desta sexta-feira aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente volta a falar de esporte, de futebol, segunda-feira, trazendo tudo o que vai acontecer aí no final de semana esportivo. A gente traz para você na segunda-feira aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Às 18 horas eu volto para a gente trazer mais notícias para você. Dessa vez, notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, né, menino? Pois é, se ligue. Fique ligado aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Por isso que é importante você se inscrever no canal e ir lá no sininho de notificações em todas, marcar lá todas, para que o YouTube te avise aí, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá, evidentemente, para acompanhar as nossas notícias, as nossas informações. Tem aqui um espacinho de comentários, quero ouvir você, torcedor do Flamengo, não torcedor do Flamengo, quero ouvir você, torcedor, falando aí dessa questão do Flamengo que quer jogar de toda maneira no Maracanã, né? Antes da final da Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors, e a Conmebol quer preservar o gramado. Quero saber da sua opinião aqui embaixo, tá bom? Compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda demais a gente também. Belezinha? Então obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, às 18 horas a gente está de volta com muito mais notícia, mais informação para você. Beijão no coração, abraço para vocês também. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tamo junto!